Oi gente, estou aqui para fazer o vídeo finalmente mostrando todas as cores da Vicky Beauté aplicadas uma a uma em todos os locais onde elas podem ser usadas. Eu vou fazer esse vídeo dividido em dois, tá? Então, senão vai ficar muito longo, eu acho. Começando pelo Stick Tudo e depois vem o batom facinho. Hoje vamos de Stick Tudo. E aí, o que acontece? Uma coisa que eu queria muito com os produtos da Vicky Beauté é que eles fossem muito versáteis. E, em especial, o Stick Tudo precisava ter essa característica. Então, quando eu falo de versatilidade, é tanto que você pode usar como batom, como blush e como sombra, mas também, né, obviamente, as 5 cores tinham que fazer sentido para serem usadas nesses 3 lugares. E é por isso que a gente ainda não tem uma sombra rato, porque a sombra rato só fica bonita como sombra. Eles têm pigmentação e intensidade muito construível. Então eu vou começar com o Corada. O Saúde esgotou, o Saúde é o nosso rosa mais claro. E eu vou começar pelo Corada, porque eu acho que o Corada, ele demonstra muito bem isso que eu tô falando sobre a versatilidade dependendo de quanto produto você aplica, tá? E aí eu queria reforçar, já no começo do vídeo, que os produtos da Vicky Beauté, eles foram feitos, pensados para funcionar em todos os tons de pele, tá? Então, óbvio que vai depender do efeito que você gosta, mas a pigmentação deles também foi feita pensando nisso. Então, e aí o maior exemplo disso é o Mistério, que não vai ser o que eu vou começar, eu vou deixar ele por último, mas o Mistério, por exemplo, ele é um marrom frio que funciona para fazer contorno de uma pele super branquela como a minha, até da pele negra retinta. E a gente tem, enfim, vídeos para mostrar isso. Obviamente aqui tô só eu falando, então eu vou mostrar todos em mim, mas eu queria que vocês, especialmente quem tem a pele morena, negra, retinta, fizesse esse exercício de acreditar quando eu falo que as cores realmente ficam muito boas. O único que eu diria que não vai ficar bom como blush e sombra na pele negra e retinta é o Saúde, porque ele é um rosa mais claro, mas ele fica lindo de batom, tá? Então tem essa questão que todos eles têm essa versatilidade. Eu vou começar mostrando o Corada, então, como o Saúde esgotou. Na verdade o Saúde vai ser o último. Eu começaria por ele porque na nossa gradação de cores ele é o primeiro, mas como ele tá esgotado, eu vou deixar ele pra depois. O Corada, então eu vou fazer assim, eu vou fazer um swatch, deixa eu ver, em cima e um embaixo, e aí um deles eu vou esfumar. Uma coisa que é super importante é assim, a quantidade de produto que você aplica e se você faz uma aplicação mais pigmentada ou mais difusa e esfumada, muda muito o efeito da cor. Então, esse é o Corada, né, em sua potência máxima e super esfumado. Já dá pra ver que ele fica bem diferente. E aí vamos começar então aplicando pouco. Bom, eu tô praticamente sem base, porque... Quer dizer, eu tô sem base, tô praticamente sem maquiagem, só um pouco de corretivo, porque eu vou ficar passando e tirando, então nem valia a pena, tá? Então eu vou passar o Corada como blush e sombra, a quantidade que eu passo normalmente, que são 3 passadinhas, tá? Então 1, 2, 3. E sombra. E aí, pra efeito de facilitar o vídeo, eu vou fazer metade do rosto, e daí eu vou tirando do outro lado. Eu também vou espalhar, às vezes com o pincel e às vezes com o dedo, pra vocês verem, enfim, que, né, são maneiras diferentes de aplicar. Eu até passei, eu acho que eu já passei um pouquinho mais do que eu uso normalmente, mas é isso. Então esse é o efeito do Corada como blush, bem esfumado. Esse é o efeito do Corada como sombra. E aí eu vou passar o Corada, eu acho que como batom é onde mais dá pra ver essa diferença e essa gradação de possibilidades de cada uma das cores do Stick Tudo, tá? Eu vou fazer primeiro uma versão bem esfumadinha. Corada, bem esfumadinho. Agora, se eu quiser empolgar, vou mostrar pra vocês. Ele vira um super coral aceso. Então quando eu falo que a variação, né, de efeitos que você consegue, dependendo da quantidade de produto que você usa, é verdade. Vou até agora nessa linha forçar aqui, ó, como sombra, pra vocês verem. Que aí ele vem também, vira uma sombra coral. Mas se você passar pouquinho, o efeito, ó... Tá, eu mudei de ideia, eu vou passar o Saúde do outro lado, porque eu acho que eles são as nossas cores mais parecidas. E o Saúde vai voltar pro estoque em outubro, então é já já. Então assim, isso é um Corada, tá? Saúde. 1, 2, 3. O Saúde, ele é mais claro, tá?
Mas foi o que eu falei. Ele usado, dependendo da quantidade de saúde que você usa e da quantidade de corado que você usa, o efeito é super similar. Então, pra quem queria o saúde e tá esgotado, eu diria, ó, como blush bem esfumado, é realmente muito parecido. Como sombra, que agora eu passei mais sombra, né, desse lado. Mas, ó, tá, vamos lá, saúde. Peraí, deixa eu tirar o corado da boca. Saúde, pouquinho. Fica um rosinha fofo. Saúde, um monte. Fica um rosa mais presente. Aí eu acho que é onde as cores mais fazem assim, né? Na hora que você passa bastante na boca, elas fazem uou, elas vão pra caminhos completamente diferentes. Porque o saúde, ele não tem essa questão, esse aspecto do bem aberto, né? Que o corada fica. Ó, tá vendo? Quando você esfuma o saúde e o corada, eles vão para um lugar similar. E aí, reforçando aqui, passando mais camadas do saúde como sombra, ele vai ficar num território mais neutro, enquanto que o corada vai para um território um pouco mais aceso. Mas eles, pouquinho, fazem super um mesmo... Vou passar um pouco mais, ó, pra vocês verem. O saúde, ele realmente é uma cor que é mais clara, um pouco mais neutra, assim. Não abre tanto para nenhum outro caminho, mesmo que você passe várias camadas. Então, temos aí 2 stick-tudos. Então vamos para a terceira cor, que é Amando. Amando é o nosso rosa com fundo mais berry, meio uva, frio e mais intenso. Ó. Então, dá pra ver que ele tem esse fundo, né, um pouco mais berry, que é bem diferente do Saúde e também do Corada. O Amando é um que fica maravilhoso na pele negra, como blush, como sombra e também como batom. Então eu vou começar passando ele. Aí o que acontece? Como eu sou muito branca, o Amando ele já é bem mais pigmentado. Então eu passo menos quantidade. Como vocês viram, eu passei só uma raspadinha, né? E aí olha como ele já me traz o rubor que eu quero na minha bochecha. E essa dica é sempre, vale para desde sempre, para qualquer produto. Se tá usando pela primeira vez e não sabe como vai ser a pigmentação, começa devagar e vai construindo, tá? Mas é isso, ele esfumado também, então é uma super alternativa também para o Saúde. Como sombra a mesma coisa, tá? Então passa um pouquinho, ele faz aquela alegradinha na pálpebra que eu gosto, fofo. E aí, de batom, ó, dá pra ver que ele já é bem mais pigmentado. Ele, pra fazer aquele efeito de boca manchadinha, é muito show. E como ele é mais pigmentado, ele dá um efeito, quando você esfuma, que o Corada e o Saúde não dão. Inclusive, eu diria que, apesar do Saúde ser uma cor que é um pouco mais neutra e tal, o Amando, quando você entra na parte de usar ele como batom, ele traz um diferencial realmente que o Saúde não tem. Porque aí ele vem como... Ou você pode usar ele assim, que fica lindo, mais esfumadinho, ou... Atenção. Mara, né? Então ele faz esse rosa magenta e a cobertura dele é super construível, você pode ir passando mais camadas. Bom, eu não tô passando com muito cuidado no contorno, mas é pra vocês verem a cor. Então ele vem esse rosa muito uau, com muita presença. Então eu acho que ele tem dentro dele, né, como uma cor, as cores mais escuras na verdade tem isso, ele tem uma gama ainda maior, eu diria, de tipo, o que você consegue fazer com ele quando muito esfumado e quando na versão uau. E aí ele mais uau como sombra, vira uma sombra super tipo fúcsia, que fica muito legal. Então, de novo, testar todas as possibilidades, dependendo de quantas camadas você aplica, fica assim. Passar um pouco mais na bochecha pra vocês verem. Mas assim, é isso. Isso é o segundo... terceiro tracinho, sei lá, que é o que eu passo normalmente de mínimo dos outros. Tá vendo como ele vem? Nossa, tá parecendo aquele blush que a Diana Vreeland usava, né? Amei. Então o Amando tem essa incrível gama de emoções que ele traz. E eu vou falar pra vocês que é a cor que quando eu mostro
assim, todas as cores pra alguém, a cor que mais as pessoas são atraídas é o amando. Eu tenho recebido também muito esse feedback das pessoas que compraram, então tipo, uau, ele é incrível. Vamos para o quentinho. Quentinho é um marrom quente pelo qual eu tenho bastante apego. Como vocês estão vendo, o meu está achatado, porque eu tendo a passar ele com pincel. Eu falei que eu ia passar com pincel e com o dedo, acabei que tô fazendo tudo com o dedo, vai ser assim mesmo. Quentinho é uma cor muito interessante, tá? Eu vou passar ele de blush. Também, ele já é mais pigmentado, então uma passadinha, que foi até uma passadinha generosa. Por ser um marrom quente, ele tem um pouco ele faz um pouco do efeito que um bronzer faria. E como qualquer bronzer, ele tem uma característica de dar uma contornada. Então, apesar dele não ser, quando a gente fala de contorno, o contorno mais profissional é o contorno que você não consegue ver a cor ali. O quentinho, ele é um marrom quente, então ele vai aparecer. Então ele não é indetectável como o mistério, que é um marrom frio, mas ele tem esse efeito. Eu diria que o quentinho, ele é realmente um mega coringa, porque você pode usar ele como eu usei, né, que é um pouco mais aqui, um blush mais contorno, você pode usar ele mais assim, aqui. Ele misturado com tanto os nossos dois rosas, que são o Saúde e o Amando, quanto com o coral, que é o Corada, misturado, dá um efeito muito lindo. E aí eu vou passar o quentinho, então, com um pincel, que é como eu costumo fazer, pra vocês verem. Eu gosto de usar ele com pincel, porque fica um pouco mais pigmentado, justamente. Eu vou fazer só um pouquinho pra vocês verem ele pouco. Esse tanto é o que eu costumo usar no meu dia a dia, tá? Que eu gosto assim, é esse efeito... Olha, eu piscando o olho errado, parece. Então é um efeito de um marrom quentinho ali, mas você também consegue super intensificar. Olha que lindo que ele fica. Então eu empolguei aqui, empolguei totalmente. Dá só uma organizada. Então ele vem e ele vai ficando cada vez mais terracota. Agora eu vou mostrar pra vocês ele na boca. Começando com um pouquinho do quentinho na boca. Claro que como, né, todas as cores, vale isso que eu vou falar, e todas as cores que vocês forem usar na vida, tem a interação do produto com a cor natural da sua boca. Mas o quentinho, quando você passa só um pouquinho, ele fica esse meio nude neutro, né? Assim, uma coisa bem dia a dia. E aí tem um detalhe pra comentar, que assim, a textura do Stick Tudo, ela tinha que ser uma textura que eu considero quase mágica, assim, a gente ter chegado nesse ponto ótimo, que é, tem que ser confortável pra usar na boca, mas também não pode ser tão hidratante que você, quando usar no olho, vai ficar aquela coisa melada. De fato, a gente conseguiu isso, então ele é super confortável como batom, mas passando assim só um pouquinho como eu fiz, ele fica, é quase como se fosse um stem, porque você não sente a textura do batom, sabe? Daí você super pode complementar com um pouco do batom facinho água, que é, né, o nosso hidratante labial, pra trazer um pouco mais do conforto de uma hidratação. Mas se você passar ele na sua potência máxima, vamos lá. É um marrom quente, meu terracota, que fica muito moderno de batom. Eu acho que essa cor é uma cor super interessante. Eu acho que ele tem uma pegada meio... Eu vou ficar meio de lado pra vocês verem só essa parte que é só quentinho. Tem uma coisa meio anos 90, assim. E eu acho que é uma cor que é difícil de achar, né? Então, o quentinho é uma cor da qual eu me orgulho muito de ter chegado nela, porque é isso, eu acho que ela realmente fica muito bem sucedida em todos bom, enfim, todas elas, né? Eu preciso realmente falar que eu fico muito feliz quando eu vejo o resultado, porque elas precisavam fazer esse sentido. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar só o Amando e aí eu vou fazer o mistério sozinho aqui desse lado, mostrar o mistério como contorno e depois fazer uma interação do mistério com o quentinho, que eu acho que é uma dupla muito bem sucedida, mistério e quentinho. Swatch do quentinho que faltou, peraí. E aí vamos ao mistério, o nosso marrom frio super intenso. Vou começar fazendo o swatch dele aqui. O mistério é a nossa cor de Stick Tudo mais pigmentada. Eu pensei nele porque eu queria ter uma cor que funcionasse para fazer contorno, que funcionasse para adicionar aquele mistério, né, na sua maquiagem dos olhos. Eu acho que o esfumado escuro, né, marrom escuro, super traz essa característica. Então esse é o mistério, mas como vocês podem ver,
um pouquinho esfumado, fica bem suave. Eu vou mostrar ele pra vocês como contorno. E aí, de novo, eu falei, ele é uma cor que vai fazer contorno desde a pele branquela, pálida, fantasma como a minha, até a pele retinta. Então, no meu caso, eu tenho que passar muito pouquinho. É com parcimônia, tá? Então eu passo assim, 2 pontinhos e espalho. Você não vê que ele tá ali, mas ele dá aquele... que é o que a gente quer, né, do efeito de contorno. E se eu quiser mais, eu vou acrescentando, mas eu sempre começo bem devagar. Ele, eu acho que é um que se eu mostrar como blush vai ficar muito estranho em mim, mas eu queria mostrar ele como contorno, queria mostrar ele passado só um pouquinho na pálpebra, dá um fundo, mas é bem tranquilo. Aí você pode passar um monte e fazer um olho drama. Esse é um que, pra fazer um olhão esfumado, eu acho muito bom pra ser aquele primeiro produto que você passa, sabe, a base do seu esfumado? E aí depois você vem com sombra em pó, você vem com outros tons de marrom, mas ele constrói, ele dá esse fundo que é neutro. E olha como já vem um drama. Então, é um que assim, pra você transformar sua maquiagem dia pra noite, por exemplo, é mara. E ele também é ótimo pra você usar rente dos cílios. Eu normalmente faço assim mesmo, direto, como eu faria com um lápis. E aí dou aquela esfumada. Obviamente você também pode fazer esse truque com todas as outras cores, né? Mas eu só lembrei de falar aqui. Porque isso é uma coisa que eu costumo fazer com ele. E eu acho que nesse olho esfumado faz sentido, né? Você dar essa borradinha também embaixo. Isso é muito um ar de mistério. E é por isso que esse é o nome dele. Então você também pode passar mais concentrado aqui, rente dos cílios de cima. E aí, se você quiser com um pincel, você pode pegar um pouco do produto e também dar essa reforçada. Lembrando que ele é um produto cremoso que não tem como característica ser tipo um lápis, tá? Então ele não vai fazer um traço super preciso e que vai ficar tipo estático, porque ele é a característica da forma, mas ele vai muito bem pra você dar essa, sabe, essa escurecida no seu olho de um jeito que fica mais, digamos, etéreo e desconstruído e não tão marcado quanto se fosse um lápis. Então eu acho que dá um efeito muito lindo. Eu vou passar um pouco de blush só pra, né, vocês verem, mas realmente ele é um marrom frio, então ele não esquenta, né? Normalmente o rubor do blush, aquela coisa saúde, não vem. Mas assim, você vê que ele dá uma intensificada aqui na bochecha. E aí, mistério de batom. Se passa pouquinho, ele vai dar aquele jeito já de escurecer, né? Um pouco. Meio que ele dá aquela diminuída no tom, digamos. Inclusive de qualquer batom que você passar. Por isso que é legal também o mistério, ele é uma cor muito interessante pra você fazer misturas, porque ele vai deixar tudo mais profundo. E aí, se você passar full, como qualquer batom escuro, não aceita desaforo ao ser mal aplicado. Então não tá incrível, mas é só pra vocês verem a cor. Ele realmente fica um batom marrom, aquele marrom puro, frio, neutro, que é muito interessante também. É um look e, como eu falei, ele vai transitar muito bem entre todos os tons de pele para dar esse efeito mais dramático. Vou passar um pouco mais aqui na pálpebra para vocês verem essa construção de intensidade do mistério. Ó, já tô com a maquiagem do meu Halloween. Não tá uma coisa bem mistério, assim? Vou fantasiar de mistério no Halloween. Acho que é uma boa fantasia. Mas tá vendo? Ela apesar de ser uma cor intensa, ela tem essa coisa meio que fica um véu de cor, sabe? No olho. Então eu acho muito interessante, como eu falei, pra ter uma base para esfumados. Aí, uma última coisa que eu queria mostrar pra vocês, agora que eu terminei de mostrar todas as nossas 5 cores de Chique Tudo purinhas em seus três possíveis usos. Tirar um pouco do excesso, mas não tudo. Quero mostrar o mistério misturado com o quentinho, que é uma combinação muito interessante. Ó, fica um terracota, só que mais fechado, e no olho ele vira um marrom que fica nem tão neutro, nem tão quente. Então ele fica meio esse meio do caminho, que dá um marrom
muito interessante. Ó, vou passar um pouco desse aqui. Sempre fico pensando nas misturas, a ordem dos fatores altera. Até porque eu tava com mais do quentinho nesse olho, né? E mais do mistério nesse, então... Mas é legal também pra ver, ó. Então, eu tenho visto, assim, algumas pessoas usando os dois misturados e realmente fica muito lindo. E aí eu vou passar um pouquinho de quentinho aqui, que essa bochecha ficou um pouco desprestigiada no quesito blush. E pronto. Pra mostrar como que ele dá aquela... Ele adiciona a intensidade do drama, ele deixa mais intenso, mais escuro. É isso, queria mostrar essa combinação pra vocês. Falta eu passar um pouco aqui. Ah, deveria ter feito com o quentinho embaixo, pra mostrar como fica. Vou fazer um pouco. Vou com o dedo mesmo, ó. Que aí também dá essa... O quentinho, ele tem essa coisa meio terracota que traz um pouco de vermelho, né? Um vermelho no bom sentido. Não que tenha um vermelho no mau sentido, mas quando a gente pensa em vermelho pro olho, às vezes a pessoa fica meio com medo. Eu acho que ele dá uma coisa muito legal também usado rente aos cílios de baixo. Bom, gente, não vou mais aqui ficar me alongando. Era realmente um vídeo focado nas cores dos Stick Tudo. E voltarei então pro próximo mostrando as cores do batom facinho. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, eu já fiz um outro vídeo falando sobre os produtos mais conceitualmente. Enfim, mas ainda tem coisas que eu quero falar. Então, como sempre, deixem dúvidas aqui que eu voltarei para responder depois.